Em nome do seu Filho amado Jesus, nós te adoramos, te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos por mais um dia ao qual o Senhor nos concedeu com fôlego de vida. Fizemos os nossos afazeres, chegamos até aqui, porque o Senhor nos sustentou e a tua misericórdia está sobre nosso ser. Senhor Deus, nos dê uma boa aula, direcionado pelo teu Espírito Santo, para que tudo que foi ensinado, aprendido aqui, Senhor, seja para a edificação da minha igreja, da tua igreja, Senhor, dos meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então, pessoal, alguma dúvida sobre o batismo do Espírito Santo? Não, né? Então nós vimos que na aula passada falamos sobre o batismo de fogo, né? Batismo de fogo, o que é o batismo de fogo? É o batismo condenatório, né? Batismo com fogo é condenatório. Agora o que nós almejamos e temos é o batismo com o Espírito Santo, ok? O que é a regeneração? Quem lembra? Isso, transformação. Novo nasce, parabéns, isso aí, ok? E o que é o batismo com o Espírito Santo? Batismo. É o revestimento de poder. O derramamento do revestimento de poder, ok? Então nós temos que ter essa noção, nunca se esqueça. Regeneração, conversão, transformação. Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, ok? São experiências, são a mesma experiência ou experiências separadas? Separadas, isso aí. Primeiro nós somos convertidos, regenerados, nascemos de novo, somos transformados. Depois nós recebemos o revestimento de poder, ok? Então são experiências separadas, que aconteceu lá com os apóstolos. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, Jesus ele chega para os discípulos e fala: Pai seja convosco, e assopra sobre eles o Espírito Santo. Mas ali eles são batizados? Ali eles são nascidos de novo, convertidos. Lá no Pentecoste, 40 dias depois, é que eles vão receber o batismo com o Espírito Santo, ok? Lembrando, a conversão e a regeneração pode ocorrer simultânea, mas isso é raro. Mas às vezes a pessoa mesmo pode ser convertida e logo receber o revestimento, sair fazendo a obra, edificando a igreja de Deus, é assim, ok? E qual é a evidência externa que a pessoa é regenerada? Transformação. Então, como que nós sabemos que a pessoa é convertida? Pela transformação, mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de hábitos, ok? E o temperamento, personalidade e caráter muda. Muda, só o temperamento, que será a nossa última aula, ok? E qual é a evidência externa que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Os dons. É apenas o dom de língua? Então uma pessoa que não fala em línguas, ela é batizada com o Espírito Santo? Como que você evidencia isso? A obra que ela faz na igreja. Porque todos os dons servem para edificar se ela está usando o talento para edificar a igreja, é porque ela recebeu esse derramamento. Ok? Tudo bem? Então, para que Deus vai derramar poder sobre você, Lino? Para você ficar parado? O derramamento do poder dele é para fazer o quê? Fazer a obra.
edificar a igreja. Então, qual que é a evidência que a pessoa recebeu esse derramamento, mergulhou nesse derramamento, mergulhou nesse poder? É a obra. É a obra. É os dons em prol da obra. Então, é essa a ideia. A pessoa não fala em línguas, mas ela prega. Ela edifica a igreja com a sua pregação? Então eu posso dizer que essa pessoa é batizada com o Espírito Santo? Essa pessoa não fala em línguas, mas tem uma oração de intercessão que intercede sobre todas as igrejas, para a igreja. Ela é batizada com o Espírito Santo? Uma pessoa se converteu, mas disse assim, eu me converti, mas vou ficar sentada no banco e assim até quando a volta de Cristo, até quando Cristo voltar. Essa pessoa é batizada? Então, que dá evidência que a pessoa tem esse revestimento de poder? É o que ela faz pela obra, é os dons. Pode falar. É que aí nós temos que entender o seguinte: nós como pentecostais, nós acreditamos que a pessoa ela pode cair da graça. A graça é resistível, você consegue resistir à graça. O que é a graça? Vamos lá. É o favor imerecido que Deus fez para nós. Deus lhe apresenta o favor merecido, aí você tem o livre-arbítrio, é nessa hora que o livre-arbítrio funciona, nós vamos estudar sobre isso, de você aceitar esse favor ou rejeitar. Aceitando esse favor, o Espírito Santo vai te converter. Você está num caminho e você vai, o que é conversão? Ir totalmente para o outro. Então você está num caminho de destruição, aceitou a graça de Deus, você é convertido, transformado, regenerado. Através dessa regeneração, Deus agora vai derramar o Espírito Santo sobre você. Derramando o Espírito Santo sobre você, você vai receber os dons. Mas só que isso é dom espiritual para edificar a igreja, não quer dizer salvação. Então, uma pessoa convertida, ela pode abandonar essa fé. Abandonando essa fé, Deus vai chegar e vai falar assim, já que você abandonou a fé, já que você agora está fazendo tudo errado, o dom que eu te dei, Simone, devolve. A Bíblia diz que o que Deus dá é sem arrepender, então Ele dá. Você vai continuar tendo o dom de pregação, a continuar pregando, a continuar, mas a diferença é que a palavra do Senhor fala, lá que falaram na aula passada, não sei quem falou. No final, muitos vão chegar e vai dizer, Senhor, em seu nome eu... Olha o dom de palavra, o dom da palavra aí. Em seu nome revelei, dom de maravilhas. Em seu nome profetizei, dom da profecia. Aí o que o Senhor vai dizer? Então, é essa a questão. Tudo que Deus dá é sem arrependimento. A pessoa teve uma vida sincera com Deus, a pessoa seguiu um caminho com Deus e Deus o revestiu essa pessoa. A diferença foi que essa pessoa caiu da graça. Caindo da graça, Deus não vai pegar o dom dele de volta, porque o que Deus dá é sem arrependimento. Por isso que a gente olha e fala assim, nossa, esse irmão era tão usado por Deus, como que esse irmão pode se desviar? Ou como esse irmão desviou? Nossa, esse irmão revelava e a revelação que ele trouxe para mim é verdadeira, porque se cumpriu. Mas agora eu estou vendo esse irmão dizer por quê? Porque ele caiu da graça. A árvore é conhecida pelo fruto. Quando a pessoa cai da graça, o que acontece? Os frutos deles já não são mais bons. Você já percebe. Caindo da graça. Então, entendeu? Então é essa a questão. Por isso que a gente fala. E aí nós temos que ver, porque Jesus ele falou assim,
Eis que eu dou poder no meu nome. No meu nome. Então, se nós pregamos, é por causa do nome de. Se nós profetizamos, é por causa do nome de. É o nome de Jesus que tem poder. É bem verdade que muitas vezes a pessoa vai expulsar o demônio, estende as mãos assim. Sai em nome de Jesus. Parece que sai uma energia da mão da pessoa, vai até o demônio e o demônio sai. Ou a pessoa vai profetizar pela igreja, recebe a igreja. Parece que é que nem aquele videogame Hadouken, assim. Não. Tudo isso é o quê? Mania que nós temos. Tradição, não é bíblico isso, é tradição. Mas o segredo está no quê? No nome de Jesus. O demônio sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, mas espera aí. E se um ímpio usar o nome de Jesus? Mas será que um ímpio vai crer nesse nome? O ímpio não crê no nome de Jesus. É que nem os dois servos, né? Filhos de sacerdote, ouviu Paulo pregando e expulsando demônio e chegou e falou assim: nossa, esse negócio aí é bacana. Aí veio uma pessoa endemoniada, lá em Atos vai dizer, e aqueles dois servos falaram assim: ó, no nome de Deus de Paulo, eu quero que esse demônio saia. A Bíblia vai dizer que aquele endemoniado pegou aqueles dois homens e deu uma surra nele. Está vendo que o poder não está no nós? O poder está onde? No nome de. E eles usaram o nome de Jesus? Usaram Paulo, né? Só que Paulo não tem poder. Então é isso que acontece com as pessoas. Então, por mais que a pessoa caia da graça e ela, uma vez revestida com o Espírito Santo, recebido o dom do Espírito Santo, esse dom pode adormecer. Por que esse dom pode adormecer? Porque esse dom é para edificação da igreja. Edificação da igreja. Se você não usa para a igreja, esse dom está adormecido. Não serve para nada, a não ser o falar em línguas. Ok? Tudo bem, gente? Posso mudar de assunto? Vamos falar sobre os dons espirituais, já que nós falamos. Ele é batizado. Se ele recebeu o dom, uma hora então ele sabe que recebeu. Se ele recebeu o dom, a diferença é que temos aquela parábola de Jesus. Um recebe 5 talentos, outro recebe 3 e um recebe 1. Aquele que recebe 1, o que acontece? Ele enterra, os outros granjeia. Você que nem, ó, Deus te batizou com o Espírito Santo e Deus te deu, vamos supor, apesar que o cantar não é dom espiritual nem ministerial, tá? É natural. Cantar é natural, é o dom natural. A gente vai saber dessa diferença. Vamos supor, Lino, que Deus te deu mestre, dom de mestre, de ensinar. Você tem um dom de ensinar. Eu peguei, sentei com o irmão Clóvis e a Luzia, fui na casa dele e comecei a ensinar a palavra de Deus para eles. Aí eles aprenderam tudo, aí aconteceu algo que o irmão Clóvis estava cansado, você chegou, aí ele falou assim: ó, mano, não quero saber de você aqui hoje não. Só o exemplo. Aí você se frustrou e falou: sabe uma coisa, não vou ensinar mais ninguém. Se você não utilizar o que Deus te deu para edificar a igreja, o que você fez? Acabou de enterrar. O que acontece muitas vezes é que a pessoa enterra, tá? Agora, quando a pessoa não tem nenhuma preocupação em servir a Deus de uma forma, aí você vê que essa pessoa não é revestida pelo Espírito Santo. Quando ela chega na igreja e fala assim, ó, você já viu aquelas pessoas relaxadas? Não quero saber de nada, só quero saber de ouvir a palavra, só disso, isso, aquilo. Irmão, não seja na cozinha, seja
falando com seu vizinho seja uma coisa. Você tem que servir a igreja. Você tem que servir a igreja. E a Bíblia diz para a gente procurar os melhores dons. Ok? Tudo bem, gente? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o dom do Espírito Santo. Os dons, né? Não é um só, são vários dons. Primeiro entender essa palavra, né? Dons. O que significa dom? Carisma, que significa donativo, caráter imaterial dado de graça. Eu gosto de usar uma palavra simples para dom. Dom é presente. Às vezes esse termo aqui é muito donativo. Donativo não quer dizer um dote, quer dizer um presente. Então eu gosto de dizer que o dom, ele é um presente. Os dons, pois, são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja. Através desse recurso, o Senhor revela o seu poder. Olha lá. Por que ele dá poder para a igreja? É através dos dons espirituais que a gente vê o poder de Deus na uma igreja que não tem dons espirituais, não usa os dons espirituais, não busca os dons espirituais, é uma igreja sem poder. E olha o que eu estou falando, poder não é gritaria. Gritar edifica no que a igreja? Eu sair daqui pulando, dando cambalhota, fazendo aviãozinho, catando a cadeira, jogando para cima assim, que nem doido. Isso edifica o que a igreja? Agora, o Lino ensinando os meninos a tocar aqui, vai edificar a nossa igreja? Vai edificar a sua vida também? A Simone trabalhando com a mídia da igreja, vai edificar a igreja? Então, aonde que se revela o poder de Deus na igreja? Através dos dons. Por isso que aí a gente já vai entrar na ideia, por isso que Paulo ele diz que o dom de línguas é o menor. Ele não é contra o dom de línguas estranhas, porque existem dois tipos de língua, idiomática e glossolalia, que é o dom de língua estranha. O dom de línguas estranhas é aquele que você fala com Deus, que somente Deus entende. Às vezes nem a pessoa entende, se não tiver o discernimento. Esse serve para edificar a pessoa com Deus. É só ela que é edificada, não é a igreja. Eu posso chegar aqui e trazer uma pregação totalmente de línguas estranhas, ou como parece que o papai não tinha espinafre, comia espinafre e ficava. Tem pregador que o espinafre dele é um microfone. Pegou, ele tá quieto assim, ó, silêncio total. Quando pegou o microfone, já dá uma rajada de língua estranha. Você fala assim, nossa, parecia que não estava nem prestando atenção no culto, agora já parece que deu um choquinho nele. E não foi? Então, o dom de línguas é o único que é menor porque ele edifica. Isso é a línguas estranhas. Mas existe o dom de línguas, que é idiomática. O que é idiomática? É algum idioma. Imagine o Josafá. O Josafá nasceu lá na Angola. É meio parecido, né? A cara dele. Ele nasceu lá na Angola. Ele veio na tribo da Angola. Não é nem o dialeto angolês. É da tribo. De uma tribo angolana. E ele chega aqui no Brasil, mal fala o português. E aí ele chega na IVA e está assistindo o culto. Aí Deus falou assim, eu tenho que falar com esse camarada. Eu tenho que falar com esse camarada. Aí ele pega a bonitinha e a bonitinha começa a falar na linguagem da tribo dele. E aí ele começa a pensar, nossa, esse idioma não é daqui, eu estou conhecendo, olha lá da minha tribo. Então esse é o idioma, é o dom de línguas.
Deus usa esses dons. Esse não, esse edifica o coletivo. Você já viu isso na igreja? Já. Já viu assim? Isso. Então. Então, por isso nós temos o dom de línguas, que é o que é o dom de língua? É esse, é idiomático. É um idioma que nós não conhecemos e que Deus vai nos usar para poder edificar alguém. É a mesma coisa um missionário que chega na China. Na verdade, quando a gente trabalha com missão, pelo menos você tem que saber a língua materna da onde você vai. O missionário não pode sair, eu decidi que eu vou para o Japão fazer missão. Você sabe como que é a entrada lá? Você fala alguma coisa? Não. O missionário tem que ter, a não ser que Deus chegue e fale para você, vai, sai daqui e vai para lá. Tudo bem, mas o missionário tem que capacitar para ir. A gente vai ter um estudo sobre missologia e evangelismo pessoal. Nós vamos trabalhar essa questão. Então, imagine você vai para a China e na China tem uma aldeia que não fala chinês, fala o dialeto dele. É que nem aqui, não precisa nem ir longe, não vou lá. Deus manda o Lino lá para pregar lá na comunidade indígena, Tupinambá. Ele não, ele fala a nossa língua. E aí, como que o Lino vai chegar lá? Deus não pode usar ele com o dialeto daquele povo para poder conversar? Isso, então essa é a questão, tá? Então essa é a questão dos dons. Nós temos que começar a entender os dons. E uma chave para a gente entender o dom é isso aqui, ó. Os dons revelam o poder de Deus. Esse poder de Deus é manifestado aonde? Na igreja. Para edificar a igreja. Então, sempre pensando nessa forma, a partir de hoje. Senhor, mostra o que eu posso edificar a sua igreja. Derrama o seu poder, que a gente pede, a gente canta, né? Derrama seu poder sobre mim, Senhor, derrama seu poder sobre mim. Mas você quer o poder, o revestimento de Deus para quê? Para se promover? Deus não vai dar. Porque o poder dele tem que ser manifestado aonde? Na igreja. Então tudo que Deus nos dá é para edificar a igreja. Todos os dons, tirando o dom de línguas estranhas. Mas até o dom de línguas serve para edificar a igreja. O, o Paulo, ele fala, por isso que o Paulo dá um conselho. A questão do dom é o Espírito que dá. Ele dá tanto para novo convertido, como dá para quem já tem 30 anos. Aí a vontade é do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele tem vontade, ele que dá. Mas uma coisa que eu posso te dizer, e que não é respeitado dentro das nossas igrejas, é que o Paulo diz, por mais que esse homem tenha dom, por mais que esse menino tenha dom, nunca levante ou separe um neófito como obreiro. Neófito significa novo convertido. Neo, novo, filo, neófito. Filho novo. Então é um novo convertido. Então, Lino, a pessoa ela tem que galgar passo a passo. Um cooperador, um diácono, um dia foi um bom cooperador. Um presbítero foi um bom diácono. Uma missionária foi uma boa diaconisa. Um pastor foi um bom presbítero, um bom diácono e um bom cooperador. Então, por isso que nós colocamos o que? Degraus na igreja. Para que você vai em degrau em degrau, chegue e não sobremesa. Quando você chegar no pastorado, você já não é mais neófito.
Agora você não pode chegar aqui ontem, aí depois de um ano você já virar pastor. Isso é neófito. Isso é um neófito na fé. Isso é um novo convertido. Ah, mas por que, pastor? Em um ano, quantas vezes você leu a Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. Sobre o estudo. E, isso, isso, então, porque eu falo uma coisa, a gente tem que ser sincero, a igreja te abraça, a igreja te carrega no colo, mas a mesma igreja que te carrega no colo, a mesma igreja que te abraça, se você pisar na bola uma vez, é a igreja que vai te derrubar. A igreja não tem paciência, não tem tolerância. Ela tem tolerância com aquela pessoa que está no mundo, a pessoa que está tudo, mas com os seus elas não têm. E principalmente quando você está lá em cima. Então, por isso que a gente temos que tomar cuidado, mesmo que a pessoa tenha uma aptidão ou um dom espiritual, nós temos que tomar cuidado em ficar colocando. Eu me assusto quando eu vejo na internet menino de 12, 13, 15 anos sendo chamado de pastor. Pastor fulano de tal, pastora, missionária com 12, 13 anos, nunca saiu nem das fraldas ainda, já quer ser missionária. Teve uma vez que eu e a Raquel sempre saíamos muito para pregar, e aí teve uma vez, não foi, Morena? Que as pessoas queriam chamar o Josafá para ministrar quando ele é pequenininho, né? Aí eu falei assim, não, o Josafá ele tá no tempo de jogar bola, jogar futebol, pinar pipa, tudo tem um tempo. Ele não é pastorzinho, ele é meu filho. Não coloca a carga sobre ele. Principalmente nós que somos líderes. Nós temos que tomar cuidado com essa questão de colocar as cargas sobre os nossos filhos. É pequeno, vai jogar bola, vai brincar, ouvir a palavra de Deus, na hora de ouvir a palavra. Ah, mas e aí? Começa galgando, é meu filho, sou pastor, não sei o quê, mas vai ter que galgar lá do começo. Oi? É, então, com 30 anos, então nós temos que tomar cuidado com essas questões de pastorzinho, isso e aquilo, isso acontece muito, não tem como nós fugirmos. É que nem a questão. A diferença é que eu e a Raquel já somos pastores. Eu e a Raquel, pastor, o pastor Marcos, pastora Lília, é pastor. Agora temos casos da Simone e do Manassés. O esposo da nossa irmã Simone é pastor. A, a Simone não é pastora ainda, mas ela não pode receber essa carga. Por mais que vai chegar uma hora que isso acontece muito com esposa de pastor, né? Esposa do pastor, parece que esposa de pastor é cargo na igreja. Não é. E seria pastor. É a mesma coisa do Lino. A Ana Paula é a pastora. O Lino é diácono. Então, quando começar a falar pastor, não, eu sou diácono ainda. Sou di- Ah, se for uma pessoa que você sabe que se ofende por qualquer coisa, você releva, você fala, mas no seu consciente, você tem que saber que você é pastor. E começar a falar. E na desbaratina, assim, fala assim, não, eu sou diácono, tudo. Porque nós temos esse grande problema na igreja. Parece que filho de pastor e mulher de pastor é cargo. É cargo. Não é, não é, não é.
não é carne. Então tem que tomar cuidado. Tá bom? Vamos lá? Ó, os dons nós vamos dividir em 3, tá? Para questão didática, para nós entendermos. Dons naturais, dons espirituais e ministeriais. Ok? Vou falar primeiro dos dons natural, que esse aqui não precisa trazer uma importância. Eu falei que dom é presente, ok? Todo mundo que nasce, Deus dá um presente para ele. Tem aptidão a alguma coisa. Se nós pegarmos o Neymar, qual é a aptidão que ele tem? Ele não é um excelente jogador, Pelé não é um excelente jogador, Ronaldinho, os Ronaldinhos não são? Aquilo é um dom, é um presente que Deus deu para ele. Quantas pessoas você fala assim, ó, eu cozinho, mas essa pessoa tem um dom para cozinhar? Eu até faço um arroz, um feijão, mas presente que Deus para ela é a mesma coisa o cantar. O cantar não é nem espiritual e nem ministerial. O cantar, o canto é natural. Vamos falar de Roberto Carlos. Vamos falar do meu irmão Périx. Ele não tem um grande talento para cantar? A diferença é que quando nós temos esse dom de canto ou instrumentista, quando Deus, que nem a gente vai falar, ó, alguns tocam, alguns cantam, mas tem outros que têm o dom. Você olha assim, ele tem um dom, ele nasceu para isso. A diferença desses dons naturais é que você tem duas opções. Ou você pode usar o dom natural para se promover e ganhar dinheiro, ou você pode usar para obra de Deus. Mas não deixa de ser um dom natural. É que nem a pessoa tem, não é porque a pessoa é convertida que ela tem uma linda voz. É que na igreja ela vai trabalhar e isso vai ser trabalhada, né, Lina? Não deixa eu mentir. Mas a pessoa ela pode ser até satanista e ter uma linda voz. Ter a facilidade para tocar um instrumento. Agora, o Lino, ele toca todo tipo de instrumento. Esse é um dom que Deus deu para ele. O que ele está fazendo desse dom? Usando na igreja. Então, é um dom natural que é usado para igreja. É que nem uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que é controlada, sabe administrar, fazer uma grande administração do seu lar, porque tem donas de casa que sabem, né? Tudo lá no caderninho, tudo na ponta do caderno, não sai R$ 1, não cai um. Tem um ditado, isso não é bíblico, tá? É um ditado popular que diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Isso não é bíblico, tá, gente? Cuidado, isso não está na Bíblia. Aí eu falo, não sai R$ 1 da conta salário da pessoa porque a pessoa é controlada, né? Então, esse dom que ela tem, ela pode ser usada na igreja? Ela pode ser o que na igreja? Tesoureira. Então, vocês entenderam? Que nem uma pessoa que tem o dom para manutenção, sabe, de hidráulica, elétrica, isso e aquilo outro. E aí, essa pessoa, Deus converte ela. Ela pode usar essa capacitação para edificar a igreja? Ela pode usar em qual departamento? Manutenção. A pessoa que sabe costurar, tem pessoas que costuram lindamente, faz roupa. Ela pode usar isso na igreja? Em quê? Confissão. Ah, vamos abrir um bazar, arrumar as roupas, a roupa das irmãs, fazer. Então, eu acho engraçado de pessoas que vão para a igreja e falam, Senhor, no que eu posso te servir? Sabe a aptidão. Qual que é a aptidão que você tem? Qual que é a aptidão que você tem que você faz bem?
a gente vai ver que tem dons aqui que a gente deixa de lado. E são dons espirituais, que nem a Bíblia diz, um de repartir. Olha o que é repartir. A pessoa que sabe fazer a divisão, que tem amor, fazer a divisão. Isso é um dom. Pode ser usado dentro da igreja. Aconselhamento. A Bíblia diz que tinha uma mulher com o nome de Dorcas, lá no livro. Ela não era pregadora não, gente. Não era cantora. O que ela fazia? Costurava. Quando essa mulher faleceu, a igreja toda sentiu. Então, às vezes, você ainda não descobriu o dom espiritual, mas você tem muitos dons naturais que você pode usar dentro da igreja. E esse dom natural, ele pode ter vindo com você, ou você pode ter adquirido. Olha a sua profissão. Você já identificou alguém na igreja com a sua profissão ou não? Já não aconselhou? Já não usou sua profissão para usar? Isso foi em prol do seu trabalho ou para o reino de Deus? Então você já sabe. Dom natural, ou você nasce com ele, ou você adquire. Ou você adquire. É isso. Pode ser usado. Então, é isso que eu falo. Todo tipo de dom pode ser usado para edificar a. Nós estamos falando primeiramente no natural, ok? O natural. Então, primeiro natural. A pessoa vem para a igreja, tá? Então não é assim. A pessoa já vem para a igreja e já descobre que vai. Ah, o que Deus quer fazer? Não. Eu já fui pro louvor, gente. Eu já fui regente de louvor. Já, mas eu vi que não era para mim. Eu sabia mandar nos outros, mas cantar não sabia. Que gente é esse? Então você vai procurando. Às vezes você acha que, ah, eu gosto de louvar, mas não é isso que Deus quer para você. Ah, agora eu gosto de ministrar, de pregar, mas não é esse ministério que Deus quer para você. Então você vai descobrindo, você vai entrando. Mas não é, ah, eu só vou pegar a mão na obra quando eu descobrir qual é o meu dom espiritual ou meu dom ministerial. Não. Você já vem com um dom natural para cá, você já vem com a capacidade natural para cá. Então você já vai começando através dos dons naturais. E através dos dons natural, e aí Deus vai o quê? Revestir você para que você o quê? Para que o poder dele se manifeste na igreja. Tudo bem, gente? Então vamos. Dom natural, dúvida? Posso passar? Na prova, se eu colocar, me dê 3 dons naturais. O natural é fácil. Qual que seria? Costurar, manutenção, cantar, então, tudo aquilo que é natural, tá? Cozinhar também. Dá para me servir a igreja sendo uma cozinheira? Não sei. Agora, vamos falar sobre dom de ministeriais. Esse dom de ministeriais é diferente do espiritual, tá? Porque a palavra ministério significa serviço. Então, quando eu digo o Lino é o ministro da obra de Deus, o irmão Clóvis é o ministro da obra de Deus. Eu estou dizendo o quê? Que o Lino e o irmão Clóvis é o quê? Um servo. Ah, a Simone ela tem um ministério dentro da casa de Deus. Eu estou dizendo que ela tem o quê? Um serviço. Então, os ministros lá do governo que eles têm, eles são servos do Estado. Eles têm um serviço no Estado. Então, é essa a ideia que é ministro. Então, o que acontece? Nem todo mundo que tem um dom faz desse dom um ministério. Eu tenho um dom natural de cantar.
O Lino tem um dom natural de ensinar a música. Mas eu pergunto para o Lino, isso é o seu ministério? Você fez isso no ministério? Ele vai falar, como assim, pastor? Você serve a igreja com isso? Se ele falar que sim, eu estou servindo a igreja com isso, estou trazendo as pessoas, estou ensinando, então o Lino pode dizer, eu tenho um ministério. Então, se ele está usando para a edificação da igreja, então ele tem um. Se eu escalo o Josafá, a partir de hoje, Josafá vai trabalhar com a mídia da igreja. O que o Josafá tem que fazer disso? Um ministério, um serviço. Então ele vai estudar, capacitar, fazer tudo para poder servir a igreja da melhor maneira que for. É que nem aconteceu comigo. Eu tinha uma facilidade para poder ensinar, desde do tempo de escola, ensinava os colegas. No começo da igreja, que eu era pregador. Meu ministério era itinerante, sair pregando por aí. Foi quando meu primeiro pastor me deu a oportunidade para ensinar a igreja num culto de doutrina que eu falei, nossa, eu amo isso. Eu disse, nossa, achei. Então, a partir daí, eu fui capacitando, vim para a igreja do pastor Marcos. O pastor Marcos me deu a oportunidade de ensinar também. Depois, comecei a ensinar a igreja, mas eu vi que falei assim, mas preciso de algo mais. Aí eu e o pastor Marcos fomos estudar. Fizemos teologia, tudo. E a partir daí, eu peguei a educação cristã da igreja. Então, a questão da educação é eu e o pastor Manassés. Então, nós trabalhamos. Eu fiz disso o quê? Eu fiz tanto disso um ministério que eu conversando com a Raquel, cheguei uma hora e eu já tinha falado para ela que eu tinha um sonho de entrar na educação. Ela falou assim, por que você não entra agora? Você já dá aula, eu estava dando aula na FATESB, já dá aula na FATESB, aí veio a pandemia, ela me inscreveu, nem foi eu que escrevi, foi ela que me inscreveu, aí eu fiz o curso de matemática, aí eu falei assim, vai calhar, né, de manhã eu dou no estado, que aí eu sobrevivo, e à noite eu dou o culto da igreja, e aí eu fiz isso no ministério, então a minha vida é o quê? É ensinar. É ensinar, então essa é a questão. Então isso é o meu serviço. Então eu posso falar, eu sou um ministro da palavra, ensino a palavra, por quê? Eu fiz disso um serviço. Ó, primeiro, se você ainda não tem, porque todos nós tem aquele feeling e fala assim, ó, eu faço isso bem, mas isso eu me garanto. Não tem, ou não? Tem algo que você fala, isso eu me garanto. Se você não tem isso eu me garanto, então você tem que aprender para ver aonde você vai se encaixar. Aí tudo bem. Mas é igual que eu falo, nós temos que tomar cuidado. Você já viu aquele pedreiro que você chama ele para arrumar o piso? Aí ele começa arrumando o piso. Aí você fala, nossa, eu preciso de mexer com a hidráulica do banheiro. Ele fala, eu sei mexer. Aí você fala, tudo bem. Aí você vê assim, ó, mas a minha elétrica também está ruim. Ele fala, deixa que eu faço. Aí ele faz tudo. Aí olha assim e fala assim, realmente você faz tudo. Mas tudo que você faz é meia boca. Agora você chega assim e fala assim só para a Simone. A Simone chega assim, eu só sei mexer com o piso. Eu faço outras coisas, se você quiser, eu sei, mas a minha especialidade é mexer com o piso. Quando ela for pegar o piso, ela vai fazer o quê? Bem feito. Então é isso que eu te dou um conselho. Você pode conhecer de tudo que acontece na igreja. Eu conheço de tudo que acontece. Sei dirigir igreja, sei isso, aquilo, mas o que eu faço bem, eu me garanto na educação. Não coloca eu mais para poder tomar conta de uma igreja, que eu não vou tomar conta mais de uma igreja, não. Deixa a educação comigo, a questão do ensino, aí eu me garanto. Eu vou dirigir uma igreja se precisar? Eu até dirijo. Mas o que eu me garanto mesmo é com a educação. Você levanta a mão, bonitinha?
Então é isso, tá, Simone? Você pode conhecer de tudo, mas a Bíblia diz que a gente tem que procurar os dons, né? Então, mas você tem que pedir para Deus em qual lugar o Senhor quer que eu age. E nisso se capacitar. Se capacitar. Para fazer isso, mas fazer bem. Eu faço uma coisa, mas eu faço bem. Isso. Porque cuidado com essas questões do. A gente já dirigimos muita igreja e a gente se decepciona muito porque a pessoa chega da igreja, aí chega, eu faço isso. Aí você fala assim, a igreja está precisando nisso. Eu faço. A igreja está precisando disso. Eu faço. A igreja também está precisando. Deixa eu faço. Aí a pessoa quer fazer tudo. Aí quando você vai ver durante o ano, aí você viu. Não fez nada. Ou até tentou, porque pega uma coisa para fazer. Faça uma coisa, mas faça bem. Aí que eu, aí que eu faço. É a mesma coisa. Ó, eu ensino. Eu vou estar, eu vou viver, a igreja vai viver a vida inteira com o pastor Euclides ensinando. Vai chegar uma hora que eu não vou ter nem fôlego, nem saúde para ensinar. Então, é ministério porque é o meu serviço. Mas o que eu tenho que fazer? Discípulo. Fazer discípulo. Eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar alguém para que ele seja melhor do que eu. Que eu faço. Por quê? Para que a igreja não se torne refém. A mesma coisa. Eu sei fazer algo, mas eu dependo do outro. Se aquele outro não está fazendo, então eu vou criar um discípulo. Criar um discípulo. Você não quer me ajudar aqui e aqui? E aí você vai criando um discípulo. Porque aí essa pessoa vai te ajudar. É nisso que estão. Então não basta fazer. Você também tem que discipular. É isso, não é isso que Jesus fez. É isso que nós temos que fazer. Então, faça uma coisa, mas eu dependo do outro. Esse outro não quer fazer? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um discípulo. Mas vai ser em longo prazo. Pode ser até em longo prazo, mas quando dá fruto, o Lino sabe. Ensinar música. É curto prazo? Vai ter pessoa que vai pegar rápido, mas a maioria, mas lá na frente dá fruto. É a mesma coisa ensinar. Ensinar a pessoa a ler a palavra, a expor a palavra, demanda tempo. Não é de uma hora para outra, mas isso dá fruto. Então é isso. Às vezes o que. Eu vou começar a ensinar agora, mas vai demorar muito, mas ensina. Começa agora, porque lá na frente você vai ter essa questão, tá bom? Então, quando eu falo, perguntas? Então, quando eu falo de dom ministeriais, eu falo de serviços. Olha o que Romanos vai dizer. Pois assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim somos nós. Embora muitos, somos um corpo em Cristo, individualmente um dos outros, de modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha lá. Segundo a graça, segundo o favor que Deus nos deu. Se é profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Se é serviço, que seja em servir. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Exortar. E aí nós temos que entender isso aqui, que é um serviço, exortar. Você sabia que exortar é um dom, um ministério? Só que você não pode confundir exortação com correção. Correção é, deixa eu pegar alguém. Elisângela fez algo errado. Algo errado. Então eu vou corrigir ela. Dizer, Elisângela, isso está errado. Ora a Deus, pede perdão para Deus e vamos fazer isso. Isso é correção. Exortação não é correção. Exortação é dar ânimo.
ânimo, é animar. Ah, eu vejo a bonitinha, ela começou, ela começou a tocar o teclado, agora está desistindo. Ah, tá muito difícil. Aí vem a Simone com um dom que só Deus deu para ela e fala assim: não, só com a palavra, com um sorriso, vai colocar o ânimo dela para cima. Isso é exortar, eu estou exortando. O que que é? Eu estou te animando, vamos para frente. Não para não, não desiste, começa. Então, tem pessoas que têm esse ministério. Confunde, não sabe o significado. Então, hoje eu vou trazer uma palavra de exortação para a igreja. Aí eu fico até animado assim, né, quando o irmão fala. Hoje eu vou trazer uma palavra de exortação para a igreja. Aí quando eu olho a palavra é correção. Eu falei, ih, meu irmão errou. É correção, não é exortação, porque exortação é animar. E não tem pessoas que têm esse dom? Só de você falar com ela já te anima? Não tem? Deus sempre via, quando a gente está desanimado, assim, Deus sempre via alguém para animar. E é um dom que as pessoas, que é um serviço lá, um dom ministerial, que as pessoas não querem. Porque acha que bonito é o pregar, é o louvar, é isso. Mas isso também é um dom que nós deveríamos buscar. Falar, Senhor, que me dê palavras para exortar as pessoas, para animar, trazer ânimos para a irmã, animar e eu fazer disso um serviço na igreja. Aí, ó. Viu que eu falei para vocês que teriam dons que às vezes a gente até tem e a gente não sabia que isso era um dom? Não, é vendo? Tá vendo? Então é isso aí. Então, oi? Tá usando e nem sabe. Tá fazendo disso um serviço. Um serviço, pessoas que animadoras. Nós na igreja precisa dessas pessoas. Porque quantas vezes a gente não desanima? Até a liderança desanima. Às vezes é todo ser humano. Então Deus coloca esse dom na vida das pessoas para que as pessoas fazem o quê? Animam, animam. Isso. Ó, outro dom aqui, ó, que pode se fazer um serviço. Repartir. Faça com liberalidade. Olha, quer dizer que tem pessoas que sabem dividir, sabem. É isso, repartir. É um dom. Posso fazer esse ministério. Olha aí, você só querendo o dom de línguas, né? Estranho. E você só querendo falar línguas estranhas, né? Olha aí, repartir. Olha aqui o outro, presídio. O que é presídio? Governar, liderança. Sabia que liderança é um ministério? Gente, sabe por que os nossos departamentos não vão para frente? Porque tem pessoas com talento, mas não tem pessoas líderes. Não tem liderança. Pessoa com dom de liderar. Liderar. Você coloca uma pessoa, principalmente no louvor, coloca no grupo das senhoras, coloca no grupo da criança. Pode até colocar essa pessoa, se ela não tiver, fazer disso um ministério, ser líder. Ah, eu tô agora no louvor, sou líder do louvor. Então eu tenho que fazer disso o quê? Ministério. Então eu tenho que saber de música, eu tenho que saber de culto para saber qual louvor entrar no culto. Às vezes a gente ensaia um louvor, mas esse louvor que a gente ensaiou não está adequado para o culto do momento. O que que o líder tem que fazer na hora, líder? Mudar. E aí a oi? Mas o líder, ele tem o respeito. Agora o ditador, ele tem o quê? O medo. O líder não é aquele que impõe medo no seu liderado, é aquele que impõe respeito. E muitas vezes os que estão na frente dos trabalhos não têm isso.
às vezes quer impor através do medo, através disso, não. Líder, nos nossos ministérios, nos nossos departamentos, tinha que ter pessoas que fazem disso aqui, ó. Pessoas que são líder, governa, sabe lidar com pessoas. Oi? E isso, então envolve tudo isso. Se eu sou um líder, eu tenho que ter as minhas atitudes. A pessoa ela tem que olhar em você e confiar. Confiar naquilo que você está fazendo. E como que a pessoa passa a ter a confiança naquilo que você está fazendo? Através das suas atitudes. E uma coisa que a gente aprende muito na questão da oratória, o seu corpo fala. O seu corpo fala. O seu olhar, o seu falar, ou mostrar firmeza, tudo isso vem de o quê? De um bom líder. Às vezes você tem até um grande talento, você tem tudo, mas você não impõe firmeza na sua palavra. Aí você vai fazer uma reunião aqui, pessoal, eu acho que é isso, cabeça baixa, aí você mostra a tremedeira assim, aí o povo não vai falar, mas o povo vê. Ela não tem firmeza naquilo. Ela não tem firmeza, ela não passa uma segurança. Então, por isso que eu falo, gente, por isso que nós falamos que é dom de ministerial, é ministério, é serviço. Então, isso aqui, para você ser um líder, você tem que se capacitar e fazer disso um serviço. Coloquei a Raquel como líder das senhoras. Eu sou líder das senhoras? Então, o que faz um líder da senhora? Qual é a postura? Vai estudar, vai pesquisar, vai tudo, para quando você passar para a pessoa, você passar a confiança. Não é todo domingo, na hora do ensaio, eu vou enrolar, eu vou trazer isso, eu vou improvisar. Vai ter hora que você vai ter que improvisar, sim, mas seus liderados têm que mostrar confiança. Imagine se que eu ensino vocês aqui e falo, eu acho que os dons ministeriais é isso, eu acho que... O que vocês iam falar? Eu vou estudar com um camarada desse? Então é isso aí, tá, gente? E aqui, o que usa de misericórdia com alegria. O que é misericórdia? Misericórdia, córdia, né? No coração. Vem de miserê, né? Misericórdia vem de duas palavras. Miserê, que é miséria, e córdia, que é coração. Então é sentir a tristeza do outro. Se colocar no lugar do outro. Então é isso. Não é dó. Não é dó. Então vamos supor, eu tenho a irmã está sofrendo isso, aquilo, eu estou sentindo a dor da irmã, mas se eu posso ajudar a irmã, eu vou ajudar não com obrigação. Então não é apenas você, a irmã está passando por isso e eu posso ajudar e não ajuda. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se você pode fazer um bem para alguém e não faz, você está pecando. É a mesma coisa. Eu sinto a dificuldade da irmã e eu posso ajudar. Então, eu tenho que ajudar com alegria, tá bom? Não por obrigação. Tudo bem? Então, tudo isso são os dons ministeriais. Outros dons ministeriais. Eu vou deixar isso aqui por último, tá? Apóstolo. Outros dons ministeriais, profetas. E aí a gente entra nessa questão aqui, profetas. Mas a Bíblia diz que os profetas duraram até João
E como hoje pode ter profeta ainda? Hoje não se tem mais profeta como antigamente. Profeta que Deus mandava andar pelado, casar com uma prostituta, colocar coisas, isso aí, ou não foi? O Isaías, Deus não falou para ele andar pelado sobre a nação de Israel, e quando todos vissem Isaías pelado, aí iria apontar e falar assim, ó, assim a nação de Israel está nu perante Deus. Deus, se eu não me engano, foi Jeremias ou Ezequiel, que Deus falou para ele deitar de um lado 6 meses, 3 meses só de um lado assim, depois virar. Então, esses eram profetas que faziam atos proféticos. Isso não existe mais. Hoje a profecia é o quê? Um dom. É um dom. Às vezes Deus vai te dar o dom de você falar com uma pessoa o futuro, alertar, exortar ela. Isso é um dom. Ter uma revelação, isso é dom. Mas não dá para encher a boca e dizer, ah, eu sou profeta. Não. Hoje você tem o dom de profecia. E você pode fazer disso no ministério. Profeta ficou lá no Antigo Testamento. Ok? Evangelista. Todos nós temos que evangelizar, mas fazer disso um serviço é o evangelismo, dá para fazer disso um serviço, um ministério. O pastorado. O pastorado eu faço disso um ministério. É um dom ministerial. O mestre, o que é o mestre? É o educador, aquele que ensina, né? Então o mestre é um serviço. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E aí o Paulo traz de novo. Para a obra para a edificação Então todo o ministério é para a edificação do corpo de Cristo. O serviço é para Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. E aí em Coríntios Deus fala, e há uns, pois, na igreja, principalmente como, em segundo, como, terceiro, outros, dom de, que é liderança. Então tudo isso são dons ministeriais. Tudo bem? Por que eu deixei o apóstolo por último? Agora eu pergunto para vocês, nos dias de hoje há apóstolo? Eu posso me titular apóstolo? Por que não? Porque o Paulo fala aqui, ó. Primeiramente, ele deu um para apóstolos. Eu não posso ser um apóstolo? E esses apóstolos que a gente vê hoje? Apóstolo fulano de tal, apóstolo ciclano de tal. E aí? Então eles estão errados? Hein, Lino? Em Atos fala, né, que para ser apóstolo, ele tinha que ter andado com Jesus desde o começo do seu ministério até o momento de Jesus ter elevado ao céu. Lembra quando Judas se matou? E aí decidiram a questão. Ah, como que a gente vai colocar, qual é o critério que a gente vai colocar para colocar outro no lugar de Judas? Aí falou, tinha que ser aquele que andava com Jesus desde o seu início do ministério até sua ascensão. E aí o Paulo, ele vai dizer, né, que era apóstolo. Mas Paulo andou com Jesus lá no ministério dele? E Paulo era apóstolo? O próprio Paulo se considerava apóstolo. E aí, a gente aceita
o cargo de apóstolo, o ministério de apóstolo ou não? Ei, Morfeu, a gente aceita o cargo de apóstolo ou não? Paulo não andou com Jesus e era considerado apóstolo. E aí, gente? Oi? A Bíblia parece que a Bíblia está mandando. Ah lá, a Bíblia está mandando, ó. Alguns com apóstolo. Aí que entra o contexto bíblico. Quando Paulo manda a igreja levantar alguns como um apóstolo, existiam apóstolos vivos nessa época? Sim. Se eu sou pastor, eu posso separar a Simone, a missionária. Posso? A diaconisa, ao pastorado. E se eu sou diácono? Eu posso separar a ou separar ou ungir, porque algumas igrejas ungem, outras separam, né? Nós vamos saber essa diferença lá quando estudar eclesiologia, doutrina da igreja. Eu, como diácono, eu posso separar a Simone como pastora? Por que não? Oi? Então, quem separa? Qual foi o apóstolo que separaram esses apóstolos de hoje? Quem foi que separou eles como os apóstolos? Qual foi o apóstolo? Eles mesmos se intitularam como apóstolo. Por isso que a gente não acredita no apostolado hoje. O apostolado que nós acreditamos hoje é aqueles que são enviados. Aqueles que são enviados para ser líder de várias igrejas. Mas cargo de apóstolo, não tem apóstolo para ungir apóstolo. E é, ele é apóstolo. Apóstolo Valdomiro? Quem ungiu ele como apóstolo? Qual foi o apóstolo que ungiu ele? É que o Edir Macedo ele não é apóstolo, né? Ele não é apóstolo. Não é apóstolo Macedo. O Valdomiro é, o Fred Friston lá é. Como que é o nome do Fred Friston? Agenotruque, ah não, Duque. Duque, o Duque é apóstolo. Mas eu pergunto, quem separou esses homens como apóstolo? Qual foi o apostolado? Então é essa a questão, tá? Josa, tudo bem? Até aí tá dando para entender, gente? E então hoje tem pastores porque tem pastores para separar, ok? Hoje tem missionários porque tem pastores para separar missionários. Mas hoje tem apóstolos? Foi os próprios apóstolos que se juntaram para fazer a delegação e separar como os apóstolos. Mas hoje nós não temos mais os apóstolos. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Primeiramente, como? Porque tinha os apóstolos. Pedro está vivo aqui, João está vivo aqui, Mateus está vivo aqui, mas e hoje? Tudo bem? E aí, falando aqui, ó, resumindo, os dons ministeriais nós temos profeta, lembrando que não é os profetas do Antigo Testamento, é aqueles que falam inspirado pelo Espírito Santo, ou dando uma revelação do passado, do futuro, orientando, ok? Evangelista, lembrando que todos nós temos que evangelizar, mas tem pessoas que fazem disso um ministério, um serviço, são aqueles evangelistas. Pastores, mestres que ensinam, diácono. O diácono é um ministério? É um serviço, ok? Se você serve na igreja, você é um
Diáconos, socorro, aqueles que ajudam os necessitados. Esses, eu gosto que desse socorro aqui, que a gente não leva em conta, sabia? Toda igreja deveria ter um serviço de assistência social. Não é assistencialismo. Cuidado. Assistencialismo é uma coisa. Agora, assistência social deveria ter. Principalmente uma pessoa com esse dom aqui, ó. Socorrer. Assistencialismo é aquele que eu chego e falo assim, ó. O Lino veio aqui, tá precisando de uma cesta básica, tá precisando de isso, aquilo. Aí, vai lá no departamento, aí eu chego assim e falo, ô Lino, você quer uma cesta básica? Vem pro culto. Aí vem, tira foto, posta lá, isso, aquilo. Olha lá, ajudamos, fizemos. Você quer? Vem para a igreja. Isso é assistencialismo, é troca, barganha. Agora, independente se o Lino vai vir para a igreja ou não, se está necessitando de uma cesta básica, vou lá na sua casa para saber se é realmente, vou saber se ele realmente precisa e tosse. Se você vir para a igreja, você veio, se não veio, nós fizemos o quê? Uma assistência social. E a assistência social não é somente nessas questões. A assistência social é inserir essa pessoa na sociedade. Isso que é a maior assistência que nós temos. Não é só matar a fome. Vou matar a fome hoje, amanhã o que vai acontecer com ele? Eu vou trocar a roupa dele hoje, amanhã o que vai acontecer? Às vezes isso se torna um assistencialismo. Agora, o assistência social é pegar aquele que está além da sociedade e introduzir ele de novo na sua. O Lino veio aqui hoje, eu dou a comida para ele, limpo ele, aí ele vem, começa a vir, mas agora, espera lá, o que eu posso fazer para inserir o Lino na sociedade? Você tem família? Você tem documentos? Vou te explicar aqui, vou te dar o dinheiro de condução, você vai lá tirar seu documento, você vai lá fazer isso. Agora ele vai fazer parte do membro, tem um serviço, vai isso e aquilo, então você está pegando aos poucos. É bem verdade que um ministério pequeno não tem condições de fazer isso, mas nós temos condições de fazer uma boa assistência social. Então, é isso, cuidado para aquilo que a gente ajude não virar um assistencialismo, uma troca, uma barganha. O que eu vejo muito aí é barganha, tá bom? Então, administrador, a igreja precisa muito disso. As, essas igrejas grandes que tem por aí, você entra, tem toda a parte certinha. Por que isso, gente? Ah, aí você procura saber quem é que administra a igreja. Quem é o tesoureiro, quem é o diretor, a secretária que administra a igreja. São pessoas que são capacitadas. Oi? Isso. Tá vendo como a gente dá os cargos para as pessoas erradas? Se pega, por mais que a nossa igreja não tenha uma grande renda de dízimo e oferta, mas quem está no cargo tem que ser o quê? Alguém que saiba, que foi capacitado. Às vezes a gente vê uma igreja que começou ontem, e quando você vê assim, ela já tem uma grande estrutura. Por quê? Porque colocou a pessoa certa no lugar certo. Então, os dons não é para edificação da igreja? Deus dá os dons para a igreja? Dá. A gente que coloca as pessoas nos lugares errados. Não pedimos direção para Deus. Não é verdade? Exortar. Lembra que exortar é o quê? Motivar. Doador. Ó, assistência social aqui, ó. E o consolo, né? Consolador. Aqueles que consolam os aflitos. Ó,
uma pessoa que é assistência social da igreja, que tem esse dom aqui, ó, doador, consolador, e saiba exortar, é um ideal para estar na assistência da igreja, né? Assistência social. Então é isso aí. Tudo bem, gente? E vocês acharam que os dons era só falar em língua, mistério por lá, né? É que quando e aí isso é o nosso erro. Quando a gente pensa os dons espirituais, a gente pensa no dom individual. A gente nunca vai voltado para o dom para o coletivo, para a edificação da igreja, para a edificação da igreja. E aí nós temos aqui, ó. Aqui já não é mais questão de serviço para edificação. Agora, por isso que nós chamamos já de espiritual, que já vai trabalhar não na questão dos departamentos da igreja, mas na vida espiritual das pessoas. Esses dons interferem, vai de encontro à vida espiritual da igreja. Aqui vai de encontro ao serviço da igreja. Por isso que é chamado dons ministeriais. Já aqui vai de contra o quê? A vida espiritual, edificar a vida espiritual da igreja. Agora aqui, ó. A palavra da ciência já tem a ver com o quê? Com o conhecimento. Conhecimento. Não é apenas ser pregador, porque nem todos os pregadores têm a palavra da ciência. Porque você pega uma pessoa que prega bem, mas coloca ela para pastorear uma igreja. Ter a palavra no momento que o casal vai entrar lá, o membro chega chega bravo com você, xinga sua esposa, xinga sua família toda, e você tem que usar a palavra de conhecimento para com essa pessoa. Então nem todo pregador pode ter o dom da palavra, dom da pregação, da oratória, mas o dom da palavra é pastoral. Não é aquela que é pregada apenas no púlpito. É aquele que em todo momento tem uma palavra para poder corrigir, exortar, para poder ensinar a igreja. Esse é o dom da palavra, tá? Não é apenas conhecer a Bíblia. A fé, né? A fé é um dom dado por Deus e essa fé é sobrenatural. E aí a gente temos que entender que a fé, ela, ela é um processo, né? É degrau por degrau. A Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de, então isso quer dizer que a fé começa pequena e ela vai aumentando. Todos nós temos fé. Um ateu tem fé? Fé no quê? Nele mesmo, na força do seu conhecimento, na força do seu braço. Ele não crê nisso? Ele não crê em alguma coisa? Então, a fé é algo que Deus deu para todo mundo. Mas essa fé pode ser trabalhada. E essa fé pode vir como o quê? Sobrenatural. Então, mas fé, por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, porque todos nós temos fé em alguma coisa. Okay? Agora tem que ver aonde é que você está depositando essa fé. Aí é outro assunto, tudo bem? O dom de curar, né? Isso aqui é muito bom para a igreja, mas não é um único, né? E não pode ser banalizado. Esse dom aqui, eu acredito nele, eu acredito. Mas o problema é que esse dom está sendo muito banalizado, né? A pessoa está com um resfriado, aí coisa que uma aspirina, um Dorflex resolve, é paracetamol, e aí a gente banaliza tudo, né? Tava vendo um dia uns programas desse aí de cura, o pastor orou, né? Que a igreja funciona assim, orou, aí teve diversos cura e aí ele passa com o microfone para dar o testemunho, né?
Aí a mulher falou pro pastor que ela foi pra igreja com problema de gases. Aí o pastor orou, o que que aconteceu? Ela foi curada. E aí eu fiquei pensando assim, o que que aconteceu? Então, eu acredito na cura, acredito, mas nós não podemos banalizar, tá, gente? A Bíblia diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Mas tem coisas que é possível a gente fazer, tá? Ter uma boa alimentação, uma coisa que eu não faço, mas fazer uma vida de exercício melhora muito. Você pode fazer isso, né? Leitura, porque a idade vai passando e você tem que exercitar o cérebro. Você passa uma vida sem ler ali, aí no final você tem esquecimento. É uma, coisas que a gente podemos fazer, tá? Então, eu acredito na cura, mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível a gente fazer, Deus faz, mas aquilo que é possível a gente fazer, nós temos que fazer, tá? Começar a fazer agora. Isso, isso, dá censura. E aqui é a operação de maravilhas, tá? O que é a operação de maravilha? Existe um curso natural das coisas. Vamos supor, é, um exemplo que eu dou. O mar. O mar, ele vai. Quando se vem o vento no mar, o que que acontece? Cria-se onda e o mar fica agitado. Isso é um curso natural das coisas. Vento no mar, chuva no mar, mar agitado. Mas quando Jesus chega e fala assim, ó, aquieta-se mar, para-se mar, aquieta-se vento, o curso natural foi rompido. Aí nós chamamos de quê? Operação de maravilhas. É quando o curso natural de água cessa. Deus interfere no curso natural das coisas. Aí é um dom. Deus dá um dom para você que nem nós pegarmos. Existem muitas doenças que são tratadas e curadas, não é? A irmã tá coitadinha, tá resfriada ali, mas ela vai tomar uns remédios semana que vem, tá melhor. Mas existem doenças que o homem não tem cura. E aí que entra o dom de quando Deus surpreende, tá? Então, o dom de maravilhas é quando Deus interfere no curso natural das coisas. Ok? Tudo bem? Esse é o dom de maravilhas. Mas será que era por causa do homem mesmo? Aí, é, eu, eu, eu vejo essas histórias. Sabe por que eu vejo essas histórias? Olha como que é interessante. A mente do ser humano é interessante. O meu pai, o meu pai sofria de bronquite asmática, que tomava diversos remédios. E, e ele, é, com os remédios, falaram para ele que tinha uma mulher que fazia uma garrafada que ele tomava e curava. E aí ele começou a passar a tomar essa garrafada e tomar o remédio. Aí tinha vez que o tempo melhorava e não dava. Aí ele atribuía a quem? Mas quantas garrafadas ele tomou e não fez? E aqueles remédios que ele tomou?
E aí tem aquela questão. Quantas vezes essa pessoa olhou para o céu, fez aquele ritual e não deu certo? Uma hora vai o quê? Uma hora vai dar. E nisso, a hora que ela vai dar, o que que acontece? Ah, ele tem o poder para trazer chuva. Olha a mente do ser humano como que é. Acontece. Isso mesmo. É igual, ó, você quer ver isso? Como que isso é bem parecido do que a sua mãe falou, isso aconteceu? Começo do ano, entre nós cristãos. Quantos profetas começam o ano dizendo assim, ó, é, Deus vai, esse ano Deus vai fazer algo que vai surpreender a todos. Aí tem uma enchente. Aí ele falou, não falei? Não falei? Aí, ó, se cumpriu ou não se cumpriu? Ah, teve um desastre. Ah, ó, aí fala assim, ó, Deus me revela que eu vi muitos corpos, muitas pessoas chorando. Uma profecia, jogo no ar essa profecia. Aí a gente vê que aconteceu no Rio, a pessoa fala, não profetizei? Eu não profetizei? Então, uma hora ela vai acertar. Uma hora vai acertar. É que nem aquele camarada. Agora tem camarada que é corajoso, né? O profeta, aquele profeta que alamou tudo, que disse que tal data, o, o shopping ia cair lá. Ou aquele outro profeta que falou que o anjo da morte ia entrar nos trens, no ônibus, que não era para pegar, porque ia acontecer lá o cavaleiro do Apocalipse lá, e tudo isso não se cumpriu, né? Eles erraram, tem uns camaradas, mas tem que ver, tá? Se é aquela profecia jogada no ar ou se é direção de Deus. É por isso que eu falo. Eu é, é que a gente aprende cada coisa nessa andança. A gente aprende cada coisa nessa andança. Eu já vi pregador que subia em cima do púlpito e aí começava a pregar. Aí chega a Simone, vou pegar a Simone, que ela é engraçadinha, eu vou pegar ela. Ela vem com o cabelo todo desbagunçado, sem cabida. Aí o pastor começa a falar, na pregação dele, começa a falar de família, isso, e aí a Simone já começa a chorar, derramar lágrima. Aí o irmão fala: Deus me revela aqui uma pessoa com problema na família. Então, temos que tomar cuidado com essas questões, tá? Banal. É. Por isso que eu falo que essa cura aqui, ó, essa restauração de saúde, nós não podemos banalizar ela. Não podemos banalizar, porque tem certas doenças que nós atingimos que só apenas com o exercício cura. Então, é possível para a gente fazer. Então, tudo pensar nisso no quê? E até essas curas tem que ser, lembra lá do que eu sempre falei para vocês, ver o dom como edificação da. Deus vai curar alguém na igreja para quê? Para edificar ou edificar o curandeiro da igreja? A profecia é a mesma coisa, ó, a profecia, transmissão da mensagem, advertência, exortação, revelação ou correção. Então, essa profecia ela tem que, mesmo que for uma correção, ela tem que ser para edificação da. Agora não adianta a pessoa ter esse dom de profecia e aí a pessoa é cachorro da igreja, né? Ô profeta, ora pelo meu cachorro. Ah, tudo que acontece na vida dela é profeta. Diz que profeta. Um, se você quer revelação. Dois, se você quer é, uma bênção material. Três, se você quer uma vida sentimental.
Tem igreja que o profeta, o intitulado profeta, manda mais do que o pastor. Se o pastor falar A e o profeta falar B, a igreja toda vai ouvir o quê? Profeta. Tem igreja que são movidos a profetas, é, que são totalmente dependentes do profeta. E aí esse aqui, tá bom? Aí a Simone falando sobre a questão de tem algumas curas, algumas profecias que a gente recebe que a gente fica meio em dúvida. Então o que a gente temos que pedir para Deus é esse dom aqui, ó. Discernimento, saber discernir. Isso é muito importante. Isso todos nós deveríamos buscar. Principalmente aqueles que falam em outras línguas. E aí, esse falar de línguas que Paulo traz aqui, não é o glossolalia, tá? É o falar em outras línguas. É aquele que eu falei de um idioma que você não conhece. Esse é o dom de outras línguas. Agora, o dom de línguas estranhas é aquele que fala com Deus. Ok? E até aquele que tem o dom de línguas estranhas, ele tem que pedir a interpretação dessas línguas. Tem que pedir, se você tem um dom de línguas estranhas, você tem que pedir para Deus que você interprete. Ou você usa para você. Ah, no momento lá do culto tá aqui, aí eu começo a falar em línguas estranhas, não atrapalha ninguém. Aí o pregador tá pregando, aí eu começo a falar mais alto. O microfone do pregador já tá lá em cima, mas eu começo a falar em línguas estranhas mais alto do que o pregador. Aí não, ou você vai subir no púlpito e começa só a pregar de línguas estranhas, também não funciona. Pode, acontece. Você já viu em vigília? Acontece muito em vigília, né? Um tá falando em línguas estranhas e o outro tá interpretando. Tem isso, acontece muito, tá bom? É, isso acontece muito na igreja. Acontece, tá bom? E a gente temos que pedir esses dons aqui são para a vida espiritual da igreja. Dom de curar, vida espiritual, dom de línguas. E esse aqui são dons ministeriais para serviço da igreja. Mas tanto natural, tanto ministerial e tanto espiritual, ele tem que ser para edificação que é aonde Deus demonstra o seu poder. Deus não demonstra o seu poder no individual, ele vai demonstrar o seu poder para atingir todo o coletivo. Uma igreja que cresce, sadia, que está em pleno crescimento, é quantidade de membros? Não. Às vezes a igreja está cheia de 2, 3 mil membros, mas é uma igreja só apenas inchada. Mas quando as pessoas começam agora a trabalhar na obra de Deus, começam a capacitar, ter dons, começam a edificar, aí nós vemos o crescimento da igreja. É isso que consiste o crescimento da igreja, na dedicação dos seus membros e de todos para o quê? Para que Deus possa derramar o seu poder. É nisso. A gente acha que crescimento é número e não é. É o quê? Manifestação. Então, uma igreja com muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo quer dizer que é uma igreja que vai estar cheia de dons. E se a igreja está cheia de dons, isso mostra o poder de. Vai ser uma igreja cheia do poder de. Então, uma igreja é, cheia do poder de Deus, eu posso dizer, é uma igreja que tem pessoas batizadas com o Espírito Santo? Ou é só pessoa, ou é uma igreja que todo mundo fala em línguas? Só tem um único dom na igreja, falar de línguas. Isso é uma igreja cheia do poder? Agora tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas que interpretam, pessoas que socorrem, pessoas que fazem isso, pessoas que ensinam,
pessoas que exortam, que revelam. Então, quando há diversidade de dons, isso mostra o quê? Que o poder de Deus está na. Agora, quando é uma igreja que apenas um revela só um revela, o restante só fala em línguas. Não sou contra o dom de línguas, tá, gente? Estou falando que o dom de línguas estranha é individual, mas nós temos que pensar no dom coletivo. E se você ama o dom de línguas, a Bíblia diz que a gente temos que pedir os dons espirituais para Deus. Pede, é bom. Ok? Mas lembrando que o Espírito Santo tem sua vontade. Tudo bem, gente? Essa aula foi difícil? Facinha, né? Oi? É de ciência aqui também, né? Mas nós temos também aqui a palavra de sabedoria. É dada a palavra de sabedoria e a mesma é dada a palavra de ciência, né? Sabedoria e ciência é conhecimento, tá? Essa é a questão. Tá bom? É possível, para nós encerrarmos, vamos encerrar. É possível a pessoa ter todos os dons? Todos? Possível é, mas é necessário? Se é coletivo, então o que a gente temos que saber? Que todos nós somos um corpo. Então, imagine se todo mundo fosse mão, todo fosse perna, que o Paulo fala, né? Então, não é apenas uma pessoa buscar todos os dons, mas todo o coletivo buscar todos os dons. Ok? Dúvidas, perguntas? Gente, vamos lá. Tem uma notícia triste para dar para vocês. Já chorando. Não. Dezembro nós entramos em férias. Ah, é feliz, a notícia é boa, né? Então nós temos mais quantas segundas até dezembro? Porque falta uma aula. Duas? Vê aí para mim. Primeira semana. 24 e 1. Ó, o que que nós fazemos sempre aqui? Eu não sei se vocês aí varia de turma para turma. Toda vez que terminava o ano, nós vamos ter duas férias, tá? Que aí eu pego as férias lá da escola e eu concilio com aqui, tá? Que aí eu descanso a mente. Então, o que que as outras turmas sempre faziam? Todo final do ano, ela fazia uma confraternização, né, Morena? Uma confraternização. O que que é uma confraternização? Nós temos a semana do dia 24, aí de 24 a gente daria o último estudo, né, que é sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, que aí vai entrar caráter, comportamento e temperamento. E aí na outra segunda, que era dia primeiro, a gente fazia uma confraternização. Aí cada um traz um pratinho, a gente senta, tira dúvidas, meia hora de dúvida, depois fazia a confraternização. As outras turmas faziam isso. É, leva a prova e no primeiro traz, eu corrijo aqui rapidinho para vocês, entrego, enquanto a gente vai corrigindo, tem a nossa confraternização. Isso é a outra turma que fazia, tá? Aí cada um trazia um pratinho, um refrigerante, um, um suco, um salgado, e aí a gente fazia a confraternização. Não sei se vocês querem, é uma ideia. Tradição é tradição, né? Pode ser? Então, vamos lá. Próxima segunda, última aula, doutrina do Espírito Santo. Ok? É a próxima, né? Entrego a prova para vocês fazerem. Então, na primeira segunda de dezembro é a nossa confraternização. E aí nós voltaremos depois das festas de janeiro. E aí eu mando no grupo, talvez seja na segunda ou terceira semana, talvez na terceira semana de janeiro, nós voltaremos. Tudo bem?
que aí eu vou conciliar da escola e daqui.